Olá, sejam muito bem-vindos a essa webinar. Eu sou a professora Márcia Maria Costa, sou professora aqui da pós-graduação da Unisa e hoje a gente vai conversar sobre um tema assim super importante para você, que é o planejamento de carreira. Entender um pouco como é que é esse perfil de profissional do futuro, como direcionar a sua carreira, a sua empregabilidade. Para isso a gente convidou a professora Andréa Malanga, que é da área de gestão de pessoas, para compartilhar com a gente um pouco do que é que está acontecendo no mercado. Bem-vinda, Andréa. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia. Olá, pessoal. Um prazer enorme compartilhar com vocês esse momento interessante, discutindo questões contemporâneas, que fazem parte de um planejamento, de um futuro. E discutir esse cenário todo faz parte do nosso projeto de vida também, né? Muito obrigada, Márcia e a Unisa, pela oportunidade. Andréa, conta assim, resumidamente, um pouco de você, da sua carreira, para que quem está nos assistindo possa entender a importância de ter você com a gente para compartilhar toda essa riqueza de informações que você está trazendo. Tá ótimo. Eu comecei, assim, a minha carreira é um pouco camaleoa, né? E hoje fala-se muito dessa característica do profissional do futuro. Eu comecei na área de mercado financeiro, sempre com muita gestão de negócios, fui desenvolvendo e aperfeiçoando cada etapa mais focada na liderança e há 10 anos tenho trabalhado no ensino superior em pesquisas de desenvolvimento cognitivo que trabalham a questão do comportamento, comportamento com tecnologia, como alinhar essas duas vertentes tão complexas, né? Agora a gente discute a questão da substituição do intelecto, mas sempre com uma programação de maioria. Agora, questões emergenciais você não programa. Não tem como você programar a exceção, né? Programa-se a regra, a exceção ainda é uma característica de nós, seres humanos, né? Comportamento humano. E então, aí está a chave do negócio. O comportamento humano. Exato. Agora, alguns pontos, né, que você trouxe nessa apresentação e que são relevantes e que é isso que a gente quer discutir nessa webinar. Essa mudança de perfil comportamental, esse viés de profissional de futuro e o quanto o profissional precisa assumir a liderança disso. Ele tem que assumir o controle, né, e não se perder e ir nadando com a maré. Então, assim, essa importância dele entender aonde ele quer chegar, e é aí que eu entro no planejamento de carreira. Né? Então, a ideia de ele conseguir enxergar onde ele está no futuro. Como nessa sua área de gestão de pessoas, com esse foco no comportamento, como você vê o planejamento de carreira, o papel do planejamento de carreira hoje para o profissional de qualquer área? Fundamental. O planejamento é uma construção, um caminho. De acordo com gestão de pessoas, todo esse conhecimento de estudos comportamentais, como é focado no seu autodesenvolvimento, depende de você buscar esses caminhos que te endereçam para o sucesso futuro. Não tem como ter sucesso sendo reativo. Então, quais caminhos, professora? Primeiro, conhecimento. Conhecimento se adquire. A gente vai em busca de cursos, a gente vai em busca de conversas, de exemplos, a gente procura referências. Somos nós nos autodesenvolvendo pela procura e busca da melhoria do conhecimento. Depois, habilidades. Nós falamos aqui recentemente nas feiras sobre carreiras de habilidades socioemocionais ou socioafetivas. Então tem aí um grande autor, Daniel Goleman, que ele fala que o importante é o desenvolvimento das habilidades. Ele não despreza o conhecimento, mas ele foca na habilidade. A tal inteligência emocional que permite que você consiga colocar o conhecimento em prática se você segurar a emoção. Exato. Sempre que os grandes casos de sucesso, semestre passado teve a premiação dos maiores CEOs mundiais pela Harvard Business Review, que é referência em CEOs, em gestão e liderança, né? Os profissionais mais reconhecidos reuniram 3 características: conhecimento, que é formação,
habilidades de convencimento, de apresentação, comportamentais e atitudes, porque eles colocaram na empresa a preocupação com o cenário em sociedade. Um exemplo aqui, a CEO da PepsiCo, ela mudou a linha de produção, parou de vender salgadinho frito, pensando de modo mais visionário, empreendedor no futuro, que essa geração hoje, isso foi há 6 anos atrás, que essa geração hoje estaria preocupada com o índice de sódio, de gordura. Então, naquela época, quando ela fez a ruptura, a mudança, né, essa ideia empreendedora, todo mundo foi um pouco contra. Para quem hoje está planejando a carreira, é pensar no futuro, então projetar, fazer pesquisa, entender como se manter atualizado ao longo do tempo, né? Porque vamos ter aí 5, 10, 15 anos de carreira profissional, então não pensar só no agora, né? Pensar em como me preparar para que daqui 5 anos eu continue, né? Quais são as tendências, planejar, né? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes, né? Organizar o tempo, né? Buscar, fazer pesquisas para entender onde esse conhecimento está disponível, que pode ser na universidade, na graduação, na pós-graduação, nas especializações, né? Que hoje a gente vê profissionais de diversas áreas se especializando em outros focos, né? E entender essa visão, né, do profissional do futuro que alia a tecnologia, o pensamento empreendedor para conseguir ter mais resultados. Perfeito. A OCDE, que é a Organização Mundial, que ela faz uma parametrização, um estudo sobre as profissões do futuro, ela trouxe em pesquisa recente que 60% das carreiras estão associadas à área de TI, interpretação de banco de dados, leitura de informações, segurança de acesso, mas tem aí uma grande gama de como lidar com essas questões mais técnicas. E aí eu separaria esse resultado de pesquisa em aspectos de gestão comportamental e aspectos técnicos específicos. As profissões continuam existindo, mas de modo um pouco mais contemporâneo, sempre. Considerando que estamos aqui no contexto, né, da pós-graduação, das especializações, a gente tem uma pergunta. Quando uma pessoa faz um MBA ou uma pós-graduação, quais são as suas chances de crescimento? Como as áreas de gestão de pessoas, o RH, né, dependendo da empresa, enxerga o profissional que busca esse tipo de especialização? Antigamente não era um pré-requisito. Hoje a especialização, a pós-graduação passa a ser um pré-requisito pela acessibilidade, pela questão do preço, pela questão de facilidade, né, presencial, à distância, inúmeros estudos híbridos, né, de N composições. Então não se justifica mais não fazer, não dar continuidade. Terminou a graduação e 20 estudos. Anos depois continua. Não justifica mais. Hoje o conhecimento ele tem que ser reciclado, ele tem que ser pontual. Não dá para se discutir Por exemplo, nós estamos falando tanto de tecnologia, imagina um curso de graduação de bacharelado de tecnologia há 10 anos atrás. Falava-se numa linguagem que hoje não existe. E aí o profissional quer se reenquadrar, ele quer se reencaixar no mercado, mas ele já não está atualizado. Então, esses cursos específicos são fundamentais para trazer contemporaneidade no aspecto conhecimento da carreira. Né? Tanto no ambiente virtual como no ambiente presencial, você ter contato com outras pessoas de outras áreas, né? E essa troca de experiências que ajuda a enriquecer tanto quanto o conteúdo do próprio curso. Perfeito. E você vê empresas de tecnologia exigindo cursos específicos já. Então, passa de ter só uma graduação, um bacharelado ou um tecnológico, para a necessidade de uma especialização. Pensar como empreendedor ajuda a crescer na carreira? Como desenvolver uma mente empreendedora, mesmo sendo um funcionário de uma empresa? O ponto é o seguinte, se o mundo ele exige desafios, se ele muda a cada segundo, se a informação corre na velocidade da luz, o ser humano ele precisa ter essa pegada. E aí ele precisa se empreender a cada segundo. Não dá para você parar numa formação e ficar estático. Você tem que se atualizar. E exige vontade. Vontade, iniciativa. Num primeiro momento.
quebras de paradigma, idade, grupos, não tenho mais idade para isso, não gostaria de passar de novo pela graduação, então acha que a pós-graduação, que a especialização vai te desafiar num cenário anterior. Então é desconstruir tudo aquilo que a gente acha que é estático e entrar na dinâmica do mundo moderno, que é o mundo contemporâneo, que é justamente rápido. O foco do empreendedor, que é resolver problemas de forma criativa, Perfeito, inovadora, e construir com os mesmos recursos, construir novas soluções. Perfeito, eu acho que é isso. Então, empreender é inovar. Para você se inovar, é quebrar os paradigmas de tudo aquilo que você acha que você já fez é suficiente e continuar no mercado, nos estudos, na profissão, no networking. E aí você tem que criar os meios, você tem que se oportunizar, se desafiar a colocar isso em prática. E chegamos ao fim da nossa webinar sobre gestão de carreira. Aparece aqui para você na tela um endereço que é só você mandar sua pergunta que nós vamos responder com muita satisfação pela sua participação, assim como respondemos algumas aqui. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.